Antes de fechar os olhos, venha comigo consagrar sua noite a Deus. Respire fundo agora. Inspire contando até 4. Sinta o ar percorrer o peito. Expire e solte o peso do dia. Mais uma vez, inspire vida. Expire tensão. Faça desse gesto um pequeno ato de fé. Eu entrego. Eu confio. Se esta palavra tocar seu coração e você deseja que esta bênção o acompanhe durante a noite, escreva Amém nos comentários como uma semente de confiança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu me aproximo. Senhor, Tu que és abrigo e refúgio, escuta o som desta entrega. Pai querido, apresento diante de Ti cada alma aqui reunida em pensamento e cada nome que carrego no coração. Jesus, Teu sangue que nos cobre é nossa segurança. Espírito Santo, vem com Tua paz que acalma, vem com Tua luz que dissipa as sombras. Agradecemos, Senhor. Obrigado pelas providências visíveis, pelo alimento, pelo teto, pelas mãos que nos serviram hoje. Obrigado também pelas provisões invisíveis, pelas portas que Tu fechaste para proteger, pelas palavras que Tu impediste que víssemos, pelas batalhas que travaste, quando eu nem sequer sabia lutar. Obrigado por cada gesto de amor que passou despercebido e por cada livramento que só o céu conhece. Mesmo quando o cansaço falou mais alto, Tu foste presença. Mesmo quando a dúvida tentou sussurrar, Tu permaneceste firme. Reconhecemos hoje a Tua fidelidade. Senhor, somos honestos diante de Ti. O dia deixou marcas. Feito chão úmido após chuva forte, trazemos em nós áreas molhadas de medo, de culpa, de tristeza e de expectativa. Olha para as ansiedades que se multiplicam quando a luz do dia se apaga. Vem, Pai, recolhe em Tuas mãos os pensamentos que não nos deixam descansar. Eu Te entrego agora as preocupações que eu carrego sobre o trabalho, sobre as finanças, sobre relacionamentos que doem e sobre decisões que parecem indecifráveis. Digo a Ti, Senhor, aquilo que às vezes não tenho coragem de dizer a mim mesmo. Estou cansado, estou cansada. Meu corpo pesa e minha mente corre sem direção. Eu coloco isso diante de Ti. Perdoa-nos, Senhor, pelas falhas de hoje, pelas palavras ditas em desalinho, pelo orgulho que feriu, pela omissão que deixou de cuidar. Dá-nos graça para aprender, humildade para pedir perdão e coragem para restaurar o que for possível. Não pedimos promessas fáceis, pedimos transformação pelo Teu Espírito. Que o arrependimento gere em nós novas atitudes ao amanhecer. Pai, eu Te peço, toma sobre Ti as dores que não posso carregar. Leva, Senhor, o que me oprime, ansiedade que aperta o peito, angústia que rouba o sono, medo que se manifesta nas horas mais silenciosas. Ensina-me a soltar com as mãos abertas, como quem descansa as armas no campo, porque Tu és digno de toda confiança. Que eu não recorra ao sono como fuga apenas, mas como descanso verdadeiro, fruto de entregar a Ti o que me corrói. Agora, Senhor, peço por proteção enquanto dormimos. Cobre cada leito com o Teu manto de paz. Que haja uma muralha de luz ao redor de cada casa. Um círculo de cuidado invisível que faça retroceder o medo. Envia os Teus anjos ao redor de cada porta, aos pés de cada cama, guardando o sono dos pequenos e dos grandes. Declaramos que nenhum mal que se levante à noite poderá se aproximar sem a Tua permissão. Pedimos proteção que nos permita repousar em paz. Em nome de Jesus, pedimos que o sangue redentor cubra cada travesseiro, cada lençol, cada canto do lar. Que haja, Senhor, um selo do Teu Espírito posto sobre as janelas e sobre os corações. Selo que conforta, que preserva, que mantém acesa a chama da Tua presença. Não como se prometêssemos uma vida isenta de lutas, mas como confiança de que Tu estás conosco mesmo quando as sombras se alongam. Senhor, há quem luta com pensamentos que se intensificam à noite, imagens que trazem ansiedade, lembranças que retornam com força, acusações que insistem em permanecer.
Vem, Espírito Santo, com tua brisa serena. Acalma o vento interno, quebra as correntes do passado que tentam nos prender, traga descanso à mente que não para. Substitui a inquietação por uma paz que repousa a alma, uma paz que não depende do silêncio ao redor, mas da tua presença no interior. Intercedemos agora como comunidade, não apenas pelos nossos próprios leitos, mas pelos leitos de quem esteve conosco em pensamento e pelos rostos que lembramos na oração. Pai, lembramos da família, dos pais, filhos, cônjuges, irmãos. Toca cada relacionamento com tua reconciliação. Onde houver distância, planta sinais de encontro. Onde houver mágoa, rega com a água da tua graça. Que as mesas que se despediram hoje tenham um novo encontro amanhã, e que a paz reine nas conversas noturnas novamente. Oramos pelos enfermos, Senhor. Por aqueles cujos corpos doem, por aqueles cujo diagnóstico pesa, por quem enfrenta noites de inquietude no leito de hospitais e em casas onde a dor insiste. Não prometemos curas fáceis. Subimos ao teu trono pedidos de misericórdia. Pedimos consolo onde não há explicação, alívio quando a dor parece não ter fim e presença quando o medo tenta invadir. Que teus anjos fiquem em vigília ao redor deles. Que o cuidado humano seja instrumento da tua compaixão. Lembramos os desempregados e os aflitos por provisão. Senhor, abre portas de oportunidade segundo a tua vontade. Dá criatividade, perseverança e esperança para quem busca sustento. Protege aqueles que já trabalham, guarda-os de injustiças, sustenta-os no cansaço. Concede sabedoria aos que tomam decisões em empresas e governos para que o bem comum seja buscado com justiça. Oramos também pelos afastados da fé, pelos desanimados, pelos que hoje não veem sentido. Vem, Senhor, com brandura, não com condenação, mas com misericórdia, soprando vida onde há frio, reacendendo a curiosidade por ti. Usa alguém para ser presença para eles amanhã. Uma palavra, um gesto, uma notícia que reacenda a fé perdida. Se for do costume de quem ora aqui, lembramo-nos também do exemplo de Maria, que acolheu o mistério com ternura e obediência. Que sua atitude de entrega nos inspire a dizer sim às coisas de Deus com confiança e simplicidade. Se isso não fizer parte de sua tradição, sentimos apenas a inspiração de um coração que confia. Senhor, enquanto pedimos por proteção, trazemos também pedidos por sabedoria e discernimento. O dia seguinte nos aguarda com escolhas menores e grandes, com oportunidades e provações. Dá-nos clareza para ver as coisas como são e coragem para agir com justiça. Ajuda-nos a distinguir entre o desejo do coração e a direção do espírito. Dá-nos paciência para esperar quando for preciso e firmeza para agir quando for o tempo certo. Concede-nos domínio próprio, Pai. No cansaço, que nossas palavras não feram. Na pressa, que nossas decisões sejam guiadas pela prudência. Ensina-nos a pausar antes de reagir, a respirar antes de responder, a amar mesmo quando tudo em nós grita o oposto. Faz do nosso descanso uma semente de renovação. Que o dormir reponha não apenas os músculos, mas as forças do espírito. Nós cremos que tu operas de maneira sutil nas pequenas coisas. Dá-nos sensibilidade para perceber tuas mãos no cotidiano, no sorriso recebido, na porta que se abre, no conselho que chega na hora certa. Não queremos grandes sinais apenas. Queremos olhos que reconheçam a bondade escondida nos detalhes. Ensina-nos, Espírito Santo, a ter ouvidos para ouvir o sussurro da tua vontade e coração para obedecer. Senhor, há corações que aguardam justiça e há corações que aguardam perdão. Onde houver injustiça, pedimos retidão. Onde houver culpa, pedimos reconciliação. Não queremos resolver tudo com nossas próprias mãos. Entregamos ao teu juízo justo e cheio de compaixão. Dá-nos confiança para deixar em tuas mãos aquilo que ultrapassa nossa capacidade de administrar. Pai amado,
afirmamos com humildade que não conhecemos todas as respostas. Às vezes, a noite amplia as perguntas sem trazer respostas. Ainda assim, escolhemos declarar tua soberania sobre o desconhecido. Em meio ao silêncio, escolhemos cantar baixinho: Tu és bom. Em meio à dúvida, repetimos como um escudo: Eu confio em ti. Ensina-nos a declarar isso não só de boca, mas com a vida que repousa em ti. Agora, Senhor, faça-se sentir o teu abraço. Que a tua proximidade seja mais concreta do que qualquer preocupação. Que o calor do teu amor envolva cada ombro cansado. Que tuas mãos repousadas sobre o peito permitam um suspiro profundo de alívio. Que a noite seja ponte e não precipício. Que ela nos leve ao colo do Pai que guarda e sustenta. Pedimos proteção específica contra os terrores da noite, medos que se tornam gigantes sob a escuridão, pensamentos intrusivos que roubam paz. Coloca, Senhor, uma lâmpada de presença sobre a nossa mente. Onde houver lembranças que se repetem sem controle, coloca a tua verdade que funciona como descanso. Onde houver imagens que querem nos prender, traz a luz da tua palavra e do teu espírito para quebrar correntes. Eu confio em ti, Senhor. Eu confio em ti. Repito isso não como mantra automático, mas como confissão que constrói um caminho de entrega. Em cada repetição, que o coração se renda mais fundo, que as mãos se abram um pouco mais. Porque confiar é um ato prático. Eu deixo, eu solto, eu permito que tu leves. Sangue de Jesus, clamo por cobertura. Sangue de Jesus, clamo por proteção. Que esta voz chegue como declaração de fé a cada esquina da casa, a cada leito, a cada coração. Que o nome de Jesus seja como escudo e como abrigo, não para manipular o teu agir, mas para nos colocar sob a sombra do teu cuidado. Pai, também pedimos por aqueles cujas noites são de trabalho, profissionais da saúde, seguranças, motoristas, cuidadores, pais que vigiam filhos e todos que trocam o descanso pelo cuidado do outro. Dá-lhes, Senhor, renovação apesar do cansaço. Dá-lhes momentos de paz, mesmo entre exigências. Que, ao retornarem para casa, encontrem refúgio e consolo, e que tuas mãos recompensem o zelo exercido. Senhor da compaixão, estendemos nossas palavras por aqueles que hoje enfrentaram perdas. Perdas de sonhos, de pessoas, de estabilidade. A tristeza é profunda e o luto tem sua própria noite. Acolhe, Pai, essas almas com misericórdia. Permite que o choro encontre cura, que a lembrança não paralise, que a esperança nasça novamente em meio ao deserto. Dá-nos a coragem de caminhar um passo de cada vez, sabendo que tu caminhas conosco. Estamos aqui, colocando também diante de ti os pequenos detalhes que pesam. A conta que parece alta demais, a conversa que foi dura, a notícia que mexeu no íntimo. Vem em todas as fissuras, Senhor. Não deixes pedra sobre pedra onde o teu cuidado pode entrar e curar. A essência de nossa súplica é esta. Queremos ser guardados não apenas de grandes ameaças, mas das pequenas erosões que, somadas, corroem o coração. Enquanto rezamos, pedimos que a tua paz, aquela que excede todo o entendimento, nos envolva. Não pedimos que desapareçam os problemas por completo. Pedimos que, em meio a eles, possamos ter sossego, que não depende de explicações. Que a paz seja como um lago sereno refletindo a lua, mesmo se ventos sopram lá fora. Que o nosso interior seja o lugar onde tu repousas. Espírito Santo, desce com tua doçura. Vem acalmar a tempestade interna. Dá-nos sonhos restauradores, sonhos que consolam e não que ferem, sonhos que tragam sementes de esperança e direção. E se houver sonhos que falem de medos, que naquele momento possamos acordar, lembrar de tua presença e declarar: não tenho medo, porque tu estás comigo. Senhor, nós te pedimos clareza para perceber o teu agir no dia seguinte. Que ao acordarmos,
Não sejamos reféns apenas de rotinas, mas que possamos reconhecer oportunidades para servir, para amar e para tomar decisões sábias. Concede-nos discernimento para ver onde investir tempo e afeto, e paciência para esperar por frutos que não aparecem de imediato. Há ainda, Pai, lugares em nós que pedem cura emocional, feridas de rejeição, sensibilidade que se tornou defesa, memórias que nos moldaram para o medo. Envolve essas partes com tua ternura. Não te pedimos métodos fáceis. Pedimos o teu toque que restaura, pouco a pouco. E na medida em que tu trabalhas, dá-nos disposição para buscar apoio onde for necessário, para conversar com quem cuida e para não confundir descanso com autoabandono. Eu me aproximo agora de ti com uma palavra que repito como ato de fé e rendição. Jesus, eu confio em ti. Jesus, eu confio em ti. Que esta declaração não fique apenas no ar, mas firme-se no corpo do nosso dia a dia. Que ela seja o alicerce de decisões pequenas e grandes. Sinta, se puder, o peso que se eleva quando dizemos isso, como se um fardo fosse retirado dos ombros. Permita-se ficar por alguns instantes com essa sensação de soltura. Deixe que a confiança seja algo que se espalha pelo corpo, da cabeça até os pés, como quem deixa cair uma mochila que carregava desde cedo. Enquanto nos aproximamos de um momento mais profundo de entrega, peço, Senhor, que continues conosco. Não nos deixes no meio do caminho. Conduz-nos ao lugar de repouso. Protege nossas mentes para que, ao anoitecer, encontremos descanso que prepara para o amanhecer. Guarda as palavras que pronunciamos aqui e faz delas sementes que brotarão em atitudes no tempo certo. Agora, Senhor, permita-me silenciar por um instante junto a ti, não por falta de fé, mas para ouvir melhor. Silêncio interior. Ainda assim, antes de avançarmos em intenções mais profundas, eu quero afirmar uma vez mais. Nós te confiamos as próximas horas. Confiamos as pessoas que amamos. Confiamos nossos sonhos mais tímidos e nossos temores mais íntimos. E no mesmo respirar, pedimos que tu nos concedas um sono que reconstrói, que o amanhã nos encontre renovados. É neste lugar, entre a vigília e o sono, que deixo agora nossas vozes, para que a tua presença fale mais alto que qualquer pensamento inquieto. Que cada leito aqui lembrado sinta a tua guarda. Que cada coração tenha a oportunidade de dizer, mesmo com a voz baixa, eu confio em ti. E neste momento, começo a sentir que algo mais profundo quer ser trazido à oração. Uma palavra específica para cada um. Uma intercessão mais direta que tocará nomes e histórias de modo pessoal. Senhor, tu que conheces cada nome, mesmo antes de sermos capazes de pensar nele, eu te apresento agora as histórias que ficam guardadas no privado do coração. Traga à frente, Senhor, aqueles cujos nomes eu não sei, mas que tu conheces. Cada rosto que pesa, cada lágrima que foi engolida no silêncio. Toque com tua misericórdia quem precisa sentir um toque. Mostra-te real na vida daqueles que sentem ausência. Para quem carrega uma ferida recente, Pai, vem com teu bálsamo. Que a ferida não se feche por cima do sangue da injustiça, mas que o teu cuidado permita um curar que vem de dentro para fora. Para quem vive com cicatrizes antigas, que o teu amor não apague a memória do que aconteceu, mas transforme a lembrança em aprendizagem e fortaleza, para que essas marcas não definam a capacidade de amar novamente. Para os que hoje choraram em segredo, Senhor, concede um lenço amigo, um ombro que segura, uma voz que diz palavras certas. Usa alguém, se for da tua vontade, para ser o bálsamo prático, uma mensagem, uma visita, um gesto que chegue como prova de que tu inclinas teu ouvido ao gemido humano. Nós pedimos por redes de cuidado que funcionem como tuas mãos estendidas no mundo. Senhor, pensamos agora nos lares marcados por desunião. Onde há portas que se fecham com ressentimento, abre janelas de diálogo.
Onde o silêncio tem sido muro, planta sementes de reconciliação. Dá a cada um dos que dormem sob o mesmo teto coragem para pedir perdão e humildade para oferecer misericórdia. Concede modelos de conversa que não destruem, mas constroem. Ensina-nos a falar a verdade com amor. Oramos pelos pais que se sentem insuficientes, pelas mães que choram de noite em claro. Sustenta-os, Senhor. Dá sabedoria nas decisões pequenas que parecem grandes. Que o cansaço não se torne julgamento, que a culpa não seja corrente que os prende. Renova-lhes as forças e lembra-lhes que teu amor circula mesmo nas imperfeições. Dá paz para os que hoje tiveram medo de não conseguir cuidar de quem depende deles. Oramos pelas crianças que não têm lugar seguro para dormir, por aquelas sem um colo que as acolha. Senhor, acalenta os que não têm lar fixo, os que vivem à mercê de ruas e portas que se fecham. Pedimos por abrigo e por irmãos que se disponham a cuidar. Se puderes, Senhor, toca as estruturas que permitem justiça social, que procurem o bem daqueles que não têm voz. Lembramo-nos dos que trabalham de noite, dos profissionais que não podem repousar porque o mundo não para, médicos que cuidam, enfermeiros, vigias, motoristas que entregam mercadorias, quem está de plantão. Cobre-os com tua paz entre tarefas. Dá-lhes momentos restauradores onde for possível. Que mesmo na vigília possam ter experiências de tua presença que amenizem o cansaço. Senhor, oramos por aqueles que enfrentam relacionamentos abusivos ou perigosos. Pela segurança física, pela saída de caminhos que ferem, pela coragem de buscar ajuda. Pedimos discrição e estratégia para quem precisa se proteger sem chamar atenção que aumente o risco. Usa a autoridade, Senhor, para abrir portas de acolhimento e proteção. Protege quem é vulnerável e dá recursos para que possam recomeçar. Para quem convive com a perda, com o luto que ainda não tem nome, nós pedimos consolo que seja real. Não um consolo que nega a dor, mas um que a acolhe e a transforma em memória que abençoa. Dá, Senhor, a cada pranto um tempo de colheita, e que a esperança volte a brotar como grama nova depois da seca. Oramos pelos que vivem sob o peso da culpa, por aqueles que acreditam não merecerem descanso. Pai, revela-lhes que a graça não se ganha, é recebida. Ajuda-os a entender que o perdão que proclamamos contigo alcança também o interior que se acusa demais. Que se permitam repousar, que a consciência não seja cárcere, mas lugar onde se encontra com tua misericórdia. Senhor, lembra-te também dos que hoje foram tentados por caminhos que prometem alívio rápido. Vícios, decisões impulsivas, atalhos que apenas prometem fuga. Dá-lhes, Senhor, um fio de esperança para segurar. Coloca ao redor deles pessoas que caminhem com firmeza, programas de recuperação, profissionais que cuidem. Pedimos por perseverança nas pequenas vitórias, por reconhecimento de cada passo que se afasta daquilo que os destrói. Oramos por quem enfrenta processos legais difíceis, por quem espera decisões que podem mudar destinos. Dá clareza aos que julgam, coragem aos que defendem, tranquilidade aos que aguardam. E acima de tudo, Senhor, que a justiça seja procurada com compaixão, porque por trás de papéis e veredictos há vidas vulneráveis. Pai, alcança também aqueles que dormem com fome de paz e com fome no corpo. Onde houver mesas vazias, trabalha através de mãos generosas e políticas de cuidado para que a provisão chegue. Dá criatividade a quem organiza ajuda e sensibilidade a quem pode doar, para que ninguém fique fora do cuidado comum. Nós pedimos por corações que perderam esperança na igreja, que foram feridos por instituições que deveriam acolher. Toca esses corações com tua verdade, que a comunidade cristã é chamada para ser sinal do teu amor, não um instrumento de dano. Usa os que são fiéis para reconstruir confiança. Gestos de humildade, pedidos de perdão onde for preciso, serviço que priorize o fraco.
Senhor, neste silêncio que agora se instala em nós, apresento aqueles que pensam em terminar sua história. Eu te peço com fervor. Segura-os com tuas mãos firmes, que a luz do teu amor penetre a escuridão tão densa. Envia anjos humanos que ofereçam escuta, apoio e caminhos práticos para que a vida seja amparada. Protege cada um que enfrenta pensamentos que o empurram para longe. Não permitas que se convençam de que não há saída. Dá-nos a coragem, Senhor, de estender a mão quando identificamos alguém em risco. Pedimos por líderes, religiosos, comunitários, políticos, que possam tomar decisões com humildade e justiça. Dá-lhes a coragem de ouvir os pequenos, a paciência de dialogar e a integridade para priorizar o bem comum. Que aqueles que têm poder se lembrem de sua responsabilidade de proteger o fraco e de promover paz. Senhor da ternura, colocamos também diante de Ti os sonhos que hoje pareciam suspensos. Muitos adormecem com desejos não realizados e acordam com a mesma sensação. Renova as esperanças, Pai. Dá discernimento para perceber portas que se abrem, criatividade para construir novas possibilidades e perseverança para caminhar passos lentos, mas firmes. Ajuda-nos a celebrar os pequenos avanços que o mundo costuma ignorar. Espírito Santo, acende em nós sensibilidade para ouvir o que Tu sopras. Dá-nos sonhos que trazem direção, não confusão. Visões que orientam nossos próximos passos com sabedoria e paz. Quando acordarmos, ajuda-nos a lembrar o que foi plantado na noite e a agir com coragem conforme Tua orientação. Senhor, nós declaramos nossa dependência de Ti. Não negamos que temos responsabilidades. Reconhecemos nossas falhas e esforços, mas também confessamos que sem Ti, nossa caminhada é curta e vacilante. Por isso, confiamos Teu agir sobre as pequenas tarefas do dia a dia, o trabalho que nos sustenta, as reuniões onde precisamos falar a verdade com graça, os encontros em que somos chamados a servir. Dá-nos clareza para escolher e humildade para aprender. Rezo agora por aqueles que se sentem paralisados pela indecisão. Dá-lhes luz para ver os próximos passos e confiança para dar o primeiro. Não peça que as nuvens se vão de uma hora para outra, mas dá um raio de sol que ilumine o caminho. Que a hesitação não os impeça de agir quando a Tua chama acende um chamado. Senhor, contempla também os que carregam decisões pesadas, adoção, mudança de cidade, aceitar um emprego, terminar uma relação que não edifica. Concede um senso de paz que confirme o caminho certo. E se a decisão for errada, dá graça para corrigir e aprender sem cair em condenação. Pai, nós lembramos dos que estudam e se esforçam. Jovens, adultos em formação, aqueles que voltam à sala de aula para recomeçar. Sustenta-os no esforço que exige disciplina e renúncia. Que o sono deles seja reparador, que a memória funcione, que a ansiedade diante de provas e expectativas seja substituída por calma e confiança no trabalho de cada dia. Senhor dos silêncios, tocai também nas feridas da identidade. Aqueles que lutam com quem são, que sofrem com rejeição por causa de suas diferenças. Dá abrigo a quem é marginalizado. Levanta comunidades que acolhem e defendem. Que Tua igreja seja espaço onde a dignidade humana seja preservada e celebrada. Enquanto suplicamos, Senhor, queremos reafirmar nossa atitude de entrega. Não nos assustamos com a própria fragilidade. Somente Tu podes transformar o que é pequeno em instrumento de Tua graça. Portanto, Te entregamos as possibilidades e as limitações desta noite. Nossas forças e fraquezas, nossas certezas e dúvidas. Usa-nos para Teus propósitos, mesmo quando não entendemos os caminhos. Senhor, convido agora cada ouvinte a colocar diante de Ti, em silêncio interior, aquele pedido pessoal que não foi dito em voz alta. Tu o conheces. Recebe, Senhor, cada suspiro, cada palavra quebrada,
cada clamor que não chega a ser frase. Que a tua presença seja suficiente para envolver o pedido e começar a responder no tempo certo. Dá-nos ainda, Pai, um sono que seja catequese, que nele possamos aprender descanso, confiar mais, largar o controle. Que acordemos menos ansiosos e mais prontos a servir. Que o dormir nos transforme. Corpo reposto, mente mais clara, coração mais suave. Senhor, fortalece nossa fé para que ela não dependa de sinais espetaculares, mas de tua fidelidade cotidiana. Ensina-nos a perseverar quando as respostas não chegam como esperamos e a louvar-te quando o amanhã ainda é incerto. Que a confiança se transforme em prática, em escolhas que favoreçam o próximo, em perdões que libertam, em presença que conforta. Agora, repito com a comunidade. Jesus, eu confio em ti. Jesus, eu confio em ti. Que esta confissão desenhe em nós um caminho de rendição que, como um rio, vai abrindo leito na dureza do coração. Que cada repetição seja a lâmina que corta os nós do medo. Em nome de Jesus, declaramos proteção sobre os lares. Que cada porta seja guarda de paz. Que cada janela seja vigilante de luz. Pedimos pelo símbolo visível da tua presença. Que onde houver fé, haja também prática. Oração, cuidado, solidariedade. Que a proteção espiritual venha acompanhada de ações humanas que edifiquem e restaurem. Sangue de Jesus cobrindo os nossos lares. Sangue de Jesus cobrindo nossas famílias. Selo do Espírito Santo sobre cada canto. Anjos de guarda acampando ao redor. Não proclamamos isso como mágica, mas como declaração de fé que fortalece o coração e organiza nossa esperança. Em conjunto com tua graça, buscamos agir com prudência e amor. Pai, ajuda-nos a lembrar também do nosso papel na construção dessa paz. Que sejamos canais de conforto para alguém que precisa. Que ofereçamos uma xícara quente, uma palavra calma, um abraço cuidadoso. Não nos eximas de responsabilidade, dizendo que tudo é só teu agir. Faz-nos parceiros de teu amor. Espírito Santo, dá-nos hoje domínio próprio, para usar redes como instrumentos de edificação e não de destruição. Quando a noite trouxer tentações de comparar, de julgar ou de se amedrontar, que possamos escolher silêncio que cura, palavras que edifiquem e ações que tragam luz. Senhor, concede sonhos que nos orientem, mas também pés que trabalhem ao despertar. Que o descanso noturno seja ponte para um dia em que o amor prático seja nossa resposta ao cuidado que recebemos. Que a fé noturna se transforme em serviço cotidiano. Enquanto nossas vozes descem em tom de entrega, eu peço por uma presença tangível do teu Espírito junto a cada um que ouviu esta oração. Que a tua paz, a que excede todo entendimento, guarde os pensamentos, os sonhos e os corpos. Que a presença de Cristo seja mais real do que qualquer medo. Antes de encerrarmos, Senhor, eu quero clamar por coragem para aqueles que monitoram notícias difíceis, que acompanham guerras, desastres e tragédias através das telas. Dá-lhes um centro de paz que não se abale com as imagens. Ensina-nos a orar com responsabilidade, a agir com generosidade e a não nos deixar consumir pela ansiedade global. Pai, estendemos a mão aos que cuidam de pessoas com doenças crônicas e degenerativas. Dá-lhes paciência, recursos e amor que não se esgota. Que possam encontrar descanso em quem cuida junto, que recebam socorro prático e a ternura de que tanto precisam. Senhor, somos gratos porque Tu és Deus de detalhes. Obrigado pelas pequenas intervenções que muitas vezes passam despercebidas. O troco exato que apareceu no bolso, a ligação que veio na hora certa, a coincidência que foi mão Tua. Cultiva em nós olhos de gratidão para que a vida seja percebida como presente, ainda que embalada por dificuldades. Agora, Senhor, nós consagramos esta noite ao Teu cuidado.
Nós te entregamos nossos sonhos, nossos planos e nossos medos. Nós te damos as chaves do amanhã. E confiantes, repetimos juntos: Jesus, eu confio em ti. Jesus, eu confio em ti. Pai, que a tua bênção desça como manto sobre cada cabeça aqui lembrada. Que o teu rosto resplandeça sobre nós e nos conceda descanso. Que o teu amor seja muro protetor e lugar de renovo. Que a paz que vem de ti seja o resumo de todo o nosso cansaço. Se for do costume, lembramo-nos novamente de Maria, exemplo de entrega. Que seu sim singelo inspire o nosso sim à tua vontade, para que mesmo na fraqueza possamos dizer: seja feita a tua vontade. Esta menção é opcional. Cada coração acolha conforme a própria tradição. Pai, por favor, sela com teu espírito o que foi pedido aqui. Dá-nos sonhos que conduzam, acordes de esperança, amanheceres que surpreendam com oportunidades de servir. E quando o dia voltar, faça-nos proximidade para com quem precisa, coerência entre o que cremos e o que fazemos. Receba agora, Senhor, cada amém que sobe das vozes que acompanham esta oração. Que seja semente lançada no solo fértil da tua graça. Como um ato de fé final, eu proclamo: a tua paz nos guarda, a tua presença nos acompanha e a tua mão nos segura. Nada pode nos separar do amor de Cristo enquanto repousamos em tua confiança. Nós não prometemos resultados fáceis, prometemos nossa confiança em ti. E nesta promessa encontramos descanso. Bendize, Senhor, a casa, o leito e a mente. Abençoa a família, os amigos e os estranhos que hoje precisam. Que a luz do teu amor seja lâmpada para os nossos passos quando amanhã voltar. Que ao abrir os olhos possamos reconhecer o teu cuidado e responder com gratidão e serviço. Agora, em humildade e esperança, encerramos esta oração lembrando a palavra que nos sustenta. Jesus, eu confio em ti. Jesus, eu confio em ti. Que essa verdade ecoe em nossos gestos e mude pequenos detalhes. Se esta oração tocou seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa descansar na presença de Deus. Leve esta bênção adiante. Ela pode chegar a quem hoje dorme sem consolo. Pai, agradecemos porque tu nos escutaste. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o teu descanso nos sustente nesta noite. Amém.